apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos congregamos, nos reunimos como igreja de Cristo, cuja mesmo Ele é o cabeça. E essa noite, mais uma vez, será para a Tua glória. Que a Tua palavra nos seja revelada, que a Tua palavra seja revelada aos Teus filhos que vão me assistir agora pelo YouTube, pelo Facebook, através do nosso site, através dos grupos de WhatsApp. Que a Tua palavra seja revelada, Senhor. Revela a Tua palavra e não permita que ela volte para o Senhor vazia, não permita que o meu trabalho em Cristo seja em vão. Envia teus anjos para ministrar sobre tua igreja e que haja manifestação do Espírito Santo sobre cada um que vai me ouvir e me assistir neste momento em alguma cidade, em algum estado, em algum lugar da face da terra. Aos que me acompanham em Santo André, São Paulo, Brasil e em outros países, a todos vocês graça e paz e que a palavra te seja revelada também nesta noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Abba, Pai, graças a Deus. Maravilha. Graça e paz a vocês aqui em Santo André. Graça e paz, pode se assentar. Este é o Ministério Graça e Apostolado, aqui na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Graça e paz a você que me assiste agora no Facebook. Estamos ao vivo, hoje é quarta-feira e estamos aqui reunidos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Venha estar conosco numa quarta-feira. Aqui nós temos Graça e Apostolado às quartas-feiras, às 19h30, tá? Então estamos na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco às quartas-feiras, 7h30. Ou então, também no domingo, que é culto de louvor e adoração. Domingo, às 18 horas, tá? Venha estar conosco, venha congregar aqui no MGA, uma igreja, um ministério sério, que leva a sério a palavra de Deus. Amém? Coloque a mão na sua Bíblia aí, vamos fazer uma confissão de fé. Antes que eu ministre a palavra, diga comigo assim: eu creio pela fé que a palavra de Deus não voltará para o Senhor vazia. Ela me será revelada pelo Espírito Santo que habita em mim. Ele me fará entender a palavra de Deus e a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Assunto novo nessa quarta-feira. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. É bom que você pegue um caderno, uma caneta e anote os textos que eu vou citar, que eu vou ministrar, para que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu entendimento. 1 Coríntios capítulo 3. É daqui que eu vou começar o apostolado desta quarta-feira, de hoje. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios capítulo 3, graça e paz a vocês do Rio de Janeiro, graça e paz a vocês de Curitiba, Paraná, Minas Gerais, Belo Horizonte, Santa Catarina, Espírito Santo, Manaus, o abençoado João Pantoja em Manaus, Brasília, o pastor José Davi lá em Brasília, homem fiel a Deus, debaixo do meu apostolado. Glória a Deus pela sua vida, pastor José Davi, anjos em seu favor. 1 Coríntios 3, vamos ler o versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo disse algo, já dou o tema daqui a pouco, do que eu vou falar nessa noite. 1 Coríntios 3, 10, o apóstolo Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada. Para você que está acompanhando agora, você pode escrever na sua Bíblia, escreva em cima da palavra graça, escreva revelação. Escreve na Bíblia assim, ó, segundo a graça, em cima do graça escreva revelação, para você nunca mais esquecer, porque graça
em Coríntios 3:10 significa revelação, tá? 1 Coríntios 3:10, segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo disse, pus eu como sábio construtor o fundamento. Pôs o fundamento. Paulo pôs o fundamento. E ele disse, olha, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento que eu estou colocando. Paulo diz, verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, que é a graça de Deus. O tema desta noite não é para interpretar o que está escrito, é para crer. Entender isso e viver assim faz toda a diferença no quesito revelação de Deus em sua vida. Porque o que é revelação? E o que é interpretação? Eu venho falando sobre isso há algum tempo já, o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Revelação é o que está escrito que não pode mudar. A revelação é a palavra escrita, logos. Quando ela lhe é revelada, se torna rema. Então, a palavra escrita, ela é uma revelação logos, ou seja, não pode mudar. O que está escrito não pode mudar. Quando o que está escrito é iluminado na sua mente, é porque se torna rema. É porque a revelação escrita lhe foi revelada. Eu tenho conversado muito com as pessoas, com as ovelhas de fora, de outros estados, pastores, presbíteros, e eles falam assim, hoje mesmo eu falei com um presbítero, apóstolo, sou presbítero há 20 anos, nossa, eu nunca vi. O outro fala, pastor, eu já sou pastor há 20 anos, 25 anos, eu nunca vi, agora parece que eu estava cego. É porque o logos se tornou rema. Ou seja, o que está escrito foi revelado. Não foi interpretado, foi revelado. O que está escrito é a revelação que Deus deu a Paulo. Já está revelado, já está interpretado. Paulo disse, Coríntios 3:11, ninguém pode pôr outro fundamento. Ou seja, ninguém pode pôr outra interpretação. Quando Paulo trouxe o apostolado, já era a revelação dada a ele e a interpretação que o Espírito Santo lhe deu. Ninguém mais na terra, você quer ver bagunçar a igreja de Deus, é você interpretar o que já está interpretado. E infelizmente isso está acontecendo em nossos dias. Pastores e até apóstolos em graça, interpretando, ou seja, dando suas interpretações do que já foi e já está interpretado. Quem está entendendo? Quando você interpreta o que já está interpretado, o Espírito Santo dá um passo para trás. Por quê? Porque quando você interpreta o que já está interpretado, vai mudar. Por consequência, vai mudar. E não pode mudar. Coríntios 3:11, ninguém pode. Ninguém, Coríntios 3:11, ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode pôr outra interpretação, além do que já foi interpretado. Já foi colocada a interpretação. Estão entendendo o que eu estou falando? Existem alguns perigos espirituais. Não é diabo, não é demônio. Perigos espirituais é quando a igreja começa a andar em outras interpretações, além do que já está interpretado. Ou seja, quando passa a crer no que não está escrito, no que Paulo não falou. Está me entendendo? Eu orei para que vocês entendam, eu orei para que vocês entendam o que eu já entendi. A graça e o apostolado é um fundamento que Paulo colocou, e em Coríntios 3:11 ele deixou claro, ninguém pode mexer nesse fundamento.
E o que está acontecendo em nossos dias, pastores e até apóstolos, interpretando o que já está interpretado. E qual a consequência? Muda-se o que Paulo disse. E aí já se torna uma heresia. O que é uma heresia? É uma distorção da verdade. Qual é a verdade? É o que está escrito. Se eu tentar interpretar, e esse é o maior cuidado que eu tenho há 25 anos de ministério, não mexer no que está escrito. Você quer ver? Olha Coríntios 4, 1 Coríntios 4, do lado aí, ó, versículo 6. 1 Coríntios 4, o mesmo Paulo. 1 Coríntios 4, verso 6. Irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, Paulo falando, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Olha, irmãos, se há uma coisa que eu velo e prezo, é não ir além do que está escrito. Por isso que eu falo há anos, se estiver escrito, eu creio. As minhas divergências com alguns pastores e até apóstolos em graça, é o quê? Ou quais são? Quando eu vejo pastores e até apóstolos falar frases que Paulo não falou. Falar frases que não está escrito. Grava o que eu vou falar. Não se pode interpretar o que Paulo já interpretou. Quer escrever essa frase? Diga comigo, não se pode interpretar o que Paulo já interpretou. Diga, eu devo crer como está escrito. Vocês estão entendendo? Essa é a porta estreita que Jesus mandou entrar. Lá em Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita. E é muito difícil você andar nesse caminho. Porque é apertado o caminho. Essa porta é estreita. Por vezes, somos tentados a querer que fosse de outro modo. A querer que fosse de outro jeito. E aí que acontece o perigo espiritual. Porque quando a pessoa, e isso é uma fortaleza, é um sofisma na mente, quando a pessoa, num certo sentido, não aceita como está escrito, ela vai tentar mudar, para se adaptar ao jeito que ela acha que tem que ser, ou que deveria ser. Está me entendendo? E aí já vai sair fora. E grave o que eu vou falar. Quando se sai fora do que está escrito, o Espírito Santo dá um passo para trás. Ou seja, ele já não testifica mais. Eu vim para falar sobre essa mensagem, porque o Espírito Santo me autorizou e me autorizou também a falar coisas. Por exemplo, nesses últimos dias que estamos vivendo, presta atenção no que eu vou falar. Nesses últimos dias que estamos vivendo, pastores em graça, não é pastores da lei não, pastores em graça, falando frases que Paulo não falou. Ou seja, falando frases que não está escrito na Bíblia. Algum tempo atrás, eu preguei aqui, não se pode associar Gálatas 1, verso 8, com Apocalipse 1, verso 1. Alguém está lembrado que eu preguei aqui? Está no nosso site. Não se pode associar Gálatas 1, 8 com Apocalipse 1, verso 1. O que diz Gálatas 1, 8? Vou resumir. Paulo disse, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Gálatas 1, 8. O que diz Apocalipse 1, verso 1? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu ao seu servo João, babá. Então, não se pode associar, e pastores, eu tenho visto isso, associar, o que é associar? Dizer que Gálatas 1, verso 8, diz respeito ao livro do Apocalipse. Não se pode falar isso. Por quê? Diga, porque Paulo não disse isso. Você está conseguindo me entender o que eu estou querendo dizer? Ou seja, nós, ninguém pode falar algo que Paulo não falou. Aí o que acontece se falar? Se falar, está interpretando algo que já foi interpretado. E aí vai entrar em heresia. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo o que eu estou falando?
É preciso ser muito racional ao que eu estou falando aqui, nessa ministração. O tema não é para interpretar o que está escrito. É para crer. Por quê? Porque quando se passa a interpretar o que já foi interpretado, vai dar problema espiritual. Vai trazer uma falsa doutrina. Vai trazer um falso ou um outro fundamento. E Coríntios 3,11, ninguém pode pôr outro fundamento. Vocês estão percebendo que eu estou batendo nessa tecla? Não pode mudar, abençoado. Apóstolo, mas Paulo falou algumas coisas. Por exemplo, um irmão esses dias me... apóstolo, mas Paulo entregou a Satanás. Abre aí, 1 Coríntios 5. 1 Coríntios capítulo 5. Como é que nós estamos em graça? Me perguntaram. Como é que nós estamos em graça? Nenhuma condenação há em nós. E Paulo pega e entrega o irmão a Satanás e exclui da igreja. O irmão estava achando ruim. Isso é uma fortaleza na mente. Que você não pode achar ruim do que está escrito. Você tem que entender. Você tem que aceitar. Você tem que receber. Você tem que compreender. Você não pode achar ruim. Não consegue me entender? Porque nós não temos esse direito e nem fomos colocados para isso. Para falar, ó Senhor, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Nós não fomos colocados para isso. Alguém consegue entender isso aí? Porque nós não somos juízes. E nesses dias que estamos vivendo, principalmente no Facebook, está cheio de juízes. Não congrega em lugar nenhum, não pertence a nenhum ministério, porque hoje em dia está muito fácil ouvir o evangelho. Então uma pessoa ouve o evangelho por aquele site, ouve pelo 8 site, ou ouve até pelo nosso site, e então a pessoa não pertence a ministério nenhum, não congrega em lugar nenhum, não tem compromisso com ninguém, não tem uma obra no Senhor, não prega para ninguém, não agrega ninguém, não ajunta ninguém, mas fica cornetando e dando palpites e opiniões e julgando. Isso está certo, isso está errado. Não, isso não pode. Não, isso pode. Mas ninguém foi colocado por Deus para isso. Esse ministério de julgar não existe. Você está me entendendo? Não existe o ministério de você. Você está certo. Não, você está errado. Não, o que está pregando aí não. Não, mas está escrito aqui. Esse ministério não existe. O ministério que Deus nos deu, segundo Coríntios 5:20, 18, 19 e 20, é o ministério da reconciliação. Isso encaixa com o que Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então, o ministério que Deus deu para nós, ovelhas, é o ministério de fazer alguma coisa para ajuntar, e não para espalhar. Tem que fazer alguma coisa para juntar. E infelizmente na internet, hoje, existe muita faíscas que faz pegar fogo e incendiar uma floresta. Está me entendendo? E então os animais se dispersam porque pegou fogo. Mas pegou fogo por uma insensatez de alguém, pegou fogo por falta de sabedoria de alguém. O que é pegar fogo? Escandalizar o irmão. O irmão escandaliza, o outro irmão escandaliza. As pessoas ficam escandalizadas pelo que você falou, pelo modo que você trata. Tem pessoas no Facebook, na internet. Eu falo do Facebook, porque o Facebook hoje é mundial. 98% das pessoas estão no Facebook. Então, e isso o Espírito Santo tem me alertado. Porque os, entre aspas, crentes de hoje, não congregam em lugar nenhum, não pertencem a nenhum ministério, e ficam cornetando, e ficam amaldiçoando, e ficam blasfemando até, e ficam, por que não dizer, atrapalhando uma obra de Deus? Porque quando você afasta alguém de uma obra de Deus, você se encaixa em Mateus 23, onde Jesus disse: ai de vós, hipócritas fariseus, que não entrais no reino de Deus e não deixa entrar quem está entrando. E isso tem muito hoje. Estão me entendendo? Isso tem muito, lamentavelmente nos anos 80 não tinha, mas hoje tem muito. A pessoa não entra e impede quem está entrando de entrar. E isso não convém que seja assim.
Porque o cristão não foi chamado para fazer isso. Estamos entendendo o que eu estou falando? Eu, você, nós não podemos ter atitudes para espalhar as ovelhas, para afastar as ovelhas. Nossas palavras, nossas atitudes têm que ser com o fim de ajuntar, de agregar e não de espalhar. Quem recebe essa palavra? A obra de Deus não é espalhar a pessoa. Tem gente que não sabe pregar, e quando vai pregar, já vou ler 1 Coríntios 5. Tem gente que não sabe pregar, porque ouve a graça 1, 2, 3 vezes, e já acha que sabe tudo, e quando vai pregar, ao invés de ele agregar, ele espalha. Espalha. Faz a pessoa se escandalizar com o proceder, com o modo que você fala, com o modo que se trata. Tem uma pessoa no Facebook lá, eu não vou falar o nome, porque, né? Escreveu lá: ah, se a sua igreja faz batismo, então você não está na igreja de Cristo, você está na sinagoga de Satanás. Ô irmão, não é assim que se prega o evangelho. Quem está me entendendo? Por que não é assim? Como é que eu sei que não é assim? Porque eu nunca vi Paulo falando dessa forma. Eu nunca vi. Você me entendeu? Se a sua igreja faz batismo, irmão, qual igreja na terra que não faz batismo? A maioria, 99% faz batismo em águas. Se a sua igreja, se você está numa igreja que faz batismo em águas, não é a igreja de Cristo, é uma sinagoga de Satanás. Irmãos, nem Tiago, nem Pedro, nem João falou dessa forma com ninguém. Isso é pregar o evangelho? Isso agrega alguém? Isso ajunta alguém? Será que pregar o evangelho é isso aí? É atacar? E o que eu tenho percebido depois de 21 anos em graça, eu já vou ler 1 Coríntios 5, o que eu tenho percebido depois de 21 anos em graça, o que eu tenho percebido, é que alguns, não vou falar que são muitos, mas alguns em graça, parece que usam o mesmo ministério como era na lei, porque a lei é ministério de condenação. 2 Coríntios 3, versos 7 e 9, a lei é ministério de morte e de condenação, a graça não. Posso ouvir um amém? Amém. Mas ao longo de 21 anos, eu tenho visto, meus olhos têm visto. Em 21 anos eu tenho visto. Eu não estou falando de uma atitude. 21 anos eu tenho visto. A lei era ministério de morte e condenação. A lei tinha condenação. Mas infelizmente, lamentavelmente, eu tenho visto alguns em graça condenando os cristãos, condenando os crentes, condenando as ovelhas. Por quê? Porque você não crê como ele crê, porque você não entende como ele entende, então ele pega e te condena. Quem está entendendo? Isso não é viver em graça. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso não é viver em graça. Ah, mas aquela igreja está cheia de rudimentos, cheia de obras mortas. Mas eu não posso condenar ela. A igreja, quer dizer, aquela pessoa. Eu devo levar a graça com amor, com entendimento. Colossenses 4, com sabedoria. Eu não posso condenar a pessoa porque ele faz batismo. Aqui do lado tem uma igreja que faz batismo. Aqui em frente tem uma igreja que faz batismo. E o que você vai fazer? Nada. São meus irmãos em Cristo. Um dia eu fiz batismo também. Eu já batizei também. Eu não posso condenar, porque eles são eu ontem, quando eu não tinha entendimento. Eu não posso condenar. Como é que eu vou condenar aquele pastor? Como é que eu vou condenar aqueles irmãos? Eu não posso. Ah, mas estão ungindo com óleo. E você não viveu na lei ungindo com óleo? É, mas estão fazendo campanha. E você não fazia campanha, minha irmã, meu irmão? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, trouxeram um ranço da lei para a graça, que aqui no MGA eu não aceito. Aqui não pode ter. Se tem por aí, não pode ter. Mas se tem, já está errado. Aqui no MGA não pode ter. Aqui não pode ter. Condenar? Não, você não pode condenar. Fui falar com o irmão me falou, Deus te abençoe. E eu já o quê? Calma, irmão. Ele não entende. Os olhos dele não foram iluminados. Então ele vai falar de Deus te abençoe mesmo. Você não pode condenar ele porque ele fala Deus te abençoe. Você não pode condenar ele porque ele faz batismo em águas. Ele está crendo naquilo. Os olhos não foram iluminados. Você não pode condenar ele. A lei
tinha condenação. Na graça não há condenação. Você tem que aprender a viver com a mente iluminada, vivendo o amor, não a condenação, porque ele não entende o que você já entendeu, porque ele não conhece o que você já conheceu. Você não pode condenar. Está claro ou não está claro? Nem Paulo condenou. O que Paulo disse para os coríntios? Você quer ver? Antes de eu ler o Coríntios 5, 1 Coríntios 3, olha lá, ó, versículo 1. Eu já vou ler o 1 Coríntios 5. Antes, 1 Coríntios 3, verso 1. Eu, irmãos, Paulo chamando de irmãos, hein? O que eu tenho visto de alguns por aí me escandaliza. O modo de tratar, o proceder. Irmão, se você recebeu a graça de fato de verdade, no seu coração tem amor e sabedoria. Não vai ter rivalidade com ninguém. Porque aqui não é jogo do Palmeiras e Corinthians. Tá claro ou não tá claro? Vamos lá, e se pegar um palmeirense, dá uma paulada na cabeça, porque eu sou Corinthians. Não, aqui não tem rivalidade não, irmão. Aqui não tem rivalidade não. Porque tá na igreja da lei, crente da lei. Aqui não tem rivalidade, irmão. São irmãos em Cristo, cujos mesmos Jesus também os comprou com seu sangue. Eu penso que era para os crentes entender isso. Mas vai receber como? O irmão disse, não receberam entendimento. Vai receber o entendimento como? Se a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. Se não ouviram, como é que vai entender? Romanos 10, 14. Como crerão naquele que não ouviram? Ora, se eles não ouviram, eles não creem. Se eles não ouviram, eles não entendem. Estão na inocência. Logo eu não posso condená-los. Como é que eu vou condenar uma criança porque ela não sabe dirigir um carro? Como é que eu posso condenar uma criança porque não sabe obturar um dente? Como é que eu posso condenar uma criança porque não sabe dirigir um caminhão, uma carreta? Como é que eu posso condenar? É uma criança. Cabe a mim entender. Eu não posso esperar das crianças que nos entendem. Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas sede adultos no entendimento. Ou seja, o adulto que tem que entender a criança. Não é as crianças entender o adulto. O que eu estou querendo dizer? Uma igreja em graça tem que entender uma igreja da lei. Porque a igreja da lei não vai nos entender nunca. Porque eles não conhecem, eles nunca ouviram, eles não entendem. Quem está me entendendo? Coríntios 3, é isso que é viver em graça. Ô irmão, ô irmã, viver em graça não é ficar condenando quem faz batismo nas águas, irmão. Isso não é pregar o evangelho. Você não está pregando o evangelho, você está assustando os fracos na fé. Você está escandalizando a obra de Deus. É isso que você está fazendo. Você não está pregando nada. Ainda que você cita texto, você não está pregando. Você está escandalizando os fracos. Espalhando ao invés de juntar. Porque pregar o evangelho não é isso. Pregar o evangelho não é citar um texto de Paulo e condenar a pessoa. Está claro ou não está claro? Pregar o evangelho não é isso. Isso não é pregar o evangelho. Alô? Rabapai. Deus não nos revelou a graça para atacarmos aqueles que estão na lei. Quem recebe essa palavra? Deus não nos revelou a graça para atacar e para condenar quem ainda está debaixo da lei e quem não tem entendimento. Não foi para isso que Deus nos revelou a graça. É para que de um modo ou de outro cheguemos a eles. Amém? Olha o Coríntios 3, verso 1. Coríntios 3, 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha o versículo 1, Coríntios 3, 1. Eu, irmão, não vos pude. Ele não disse não quis. Ele falou, eu não pude. Querer, eu queria, mas eu não pude. Você acha que Paulo queria falar com meninos em Cristo? Um apóstolo que foi arrebatado até o terceiro céu, que tinha toda a revelação da graça. Você acha que ele queria falar com alguém como menino em Cristo? Claro que não. Ele queria trazer as excelências das revelações, mas ele disse, eu não vos pude falar. Porque vocês eram crianças, vocês eram meninos. Verso 2, Coríntios 3, 2. Com leite vos criei,
Não vos matei, criei. Às vezes o que você fala, você mata, você espalha. Eu espero que Deus fale com você, irmão. Eu espero que Deus fale com você, irmã. Você que fica cornetando no Facebook aí, ó, e espalhando as ovelhas de Jesus, matando as ovelhas, escandalizando o evangelho, fazendo o que Paulo nunca fez, e nem ordenou que fizesse isso. Pelo contrário, diz para andar em sabedoria para com os que estão de fora. Colossenses 4, 5. É o que Paulo mandou fazer. Alô? Coríntios 3, 2. Com leite vos criei e não com alimento sólido. É isso que é pregar o evangelho. Você conhece um irmão que está debaixo da lei? Você conhece um irmão que vive de obras mortas e rudimentos? Você tem que criar ele com leite e não com alimento sólido. Criar não é acabar de matar. Alô? Criar. Não é para acabar de matar. Ele já não tem entendimento. Hoje uma irmã disse: apóstolo, eu fiquei 20 anos numa igreja da lei, não entendia nada, eu era cega. Eu não posso acabar de matar, já era cega, como acabar de matar? É assim que eu ganho as ovelhas. É assim que eu ganho. Todo dia tem gente nova chegando na MGA. Ou aqui na igreja, ou no grupo de WhatsApp, ou no Facebook. Todo dia tem gente, é pastor, é presbítero, é apóstolo, é ovelha, é mulher, é homem, é casal. Todo dia chega. Sabe por que chega? Porque eu trato as pessoas com amor. Não condeno ninguém. Tratar com amor. Eu não posso condenar uma pessoa que viveu 20 anos na lei. O que eu vou esperar dela se ela viveu 20 anos na lei? Que ela entenda o que eu entendo? Ela não vai entender. Porque você não pode esperar que uma criança de 2 anos dirija a sua moto. Como uma criança de 2 anos vai dirigir? Você não pode dar bronca, é uma criança de 2 anos. Você não pode achar ruim. Você que tem que entender a criança. Alô? Coríntios 3, verso 2. Com leite vos criei e não com alimento sólido. Por quê, hein? Pois ainda não estáveis prontos para isso. Tem gente, crente, ovelha, filho de Deus, que tem o Espírito Santo, que foi comprado pelo sangue de Jesus, mas ainda não está pronto para o alimento sólido. Eu pensava que vocês entendiam isso. Por isso que eu não tinha falado nada ainda. Porque eu estou achando, irmão, você que já está em graça há 5, 10 anos, eu estou achando que você já entendia isso aí. Mas eu estou vendo que você não entende, porque você está condenando as pessoas, você está usando a arma para matar. Lembra de Hebreus 4? Arma, espada de 2 gumes. Você está usando a espada para matar. Eu pensava que você entendia isso. Coríntios 3, versículo 2. Com leite vos criei e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. E com efeito, pelo que eu estou vendo você no Facebook, pelas suas atitudes, com efeito, ainda até agora não estáis prontos. Quer dizer, você não está pronto ainda. E isso é uma vergonha, é lamentável. O tema de hoje não é para interpretar o que está escrito. É para crer. Você está vendo que eu só estou lendo, eu não estou interpretando nada, eu só estou lendo. Ó. Coríntios 3, verso 1, Coríntios 3... Eu não interpretei nada, eu não disse frase nenhuma, eu só li. Vamos ler 1 Coríntios 5 agora. Porque o irmão... Você acha que Paulo ia fazer isso? Onde se viu Paulo fazer? Por quê? Porque as pessoas hoje estão ouvindo um outro evangelho. Qual evangelho? Um evangelho que é do jeito que ela pensa que tem que ser. Não, eu não ouço o evangelho da forma que eu penso que tem que ser. Eu ouço o evangelho da forma que está escrito. Você consegue me entender? Eu não ouço um evangelho do jeito que eu queria que ele fosse. Porque aí fica fácil. Eu queria que não tivesse isso aqui. Que Paulo falou isso. Que está escrito aquilo. As pessoas ficam loucas com Apocalipse 12. Não foi eu que escrevi, está na Bíblia. Aí as pessoas, para não ter que aceitar o que está escrito, aí começam as heresias. É um livro maldito, é um livro de heresia. Aí começa a falar besteira.
Porque não está aceitando a palavra de Deus. Não quer a verdade, não quer entender, não quer aceitar, não quer compreender, porque se for compreender, vai ter que revogar coisas que já falou. E coisas que falou besteira. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Tem muitos casos assim. Está me entendendo? A pessoa pega e fala um monte de besteira do livro do Apocalipse. Não leu nenhum versículo. Não leu o versículo, como eu estou fazendo aqui em Coríntios 3. Não leu o versículo. Não explicou o versículo. E fica jogando frases. Infelizmente, os crentes de hoje, que não leem a Bíblia, pegam essas frases como fundamento. Mas não leu, não conferiu, não estudou. Porque crente vagabundo pega frases que falam por aí, nos púlpitos, nas igrejas. Mas não vai ler, não fica 3, 4, 5 horas lendo a Bíblia. Porque é mais fácil pegar frases. Um homem me disse assim, eu não gosto de ler a Bíblia, então me manda uma mensagem curtinha, porque eu não gosto de ler a Bíblia. Você é um forte candidato a ser enganado pelos homens. Quando Jesus disse em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas, hein? Que vêm até vós disfarçados em ovelha, mas são lobos devoradores. Vai te enganar porque você não gosta de ler a Bíblia. Você me falou, eu não gosto de ler a Bíblia. Então vai ser enganado. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou lendo. E vou ler de novo. 1 Coríntios 5 eu vou ler como está escrito. Não posso mudar, irmão. O Espírito Santo me disse um dia assim. Presta atenção. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia, eu quero que vocês me respondam. A Bíblia, está aqui a Bíblia. A Bíblia diz para dar o dízimo a Deus? A Bíblia diz isso? Diz. Vamos inverter a história. A Bíblia diz para não dar? Eu quero escrito, não dê o dízimo a Deus. A Bíblia diz isso? Não, mas tem pastores que falam isso. Isso é interpretação. O que é revelação? É o que está escrito. O que é interpretação? Frases que não está escrito, que não diz. Então eu posso afirmar, se você vai dar ou não, isso é com você, é um problema seu. Se você acha certo ou errado, isso é um problema seu. Eu não vou entrar nessa questão. Você não é obrigado a nada, nunca obriguei ninguém, nunca forcei ninguém. Você não é obrigado a nada, irmão. Mas eu sou obrigado a te explicar uma coisa. E eu te provo que a Bíblia diz para dar o dízimo. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos. Eu quero ver alguém provar na Bíblia assim, não é para trazer. Nem judeu, nem gentil. Me mostra na Bíblia. Não, porque eu li aqui, você vai interpretar? Não, eu não quero interpretação, eu quero escrito. Porque interpretação tem muitas, irmão. A congregação cristã no Brasil é uma igreja que não dizima. Testemunha de Jeová não dizima. E por aí vai. Está certo ou está errado? Não quero entrar nessa questão. Eles têm uma Bíblia. Eles têm o Espírito Santo. Se lendo a Bíblia chegaram na conclusão de não dar, isso é um problema deles. Outros leem a Bíblia e entendem que devem dar a Deus o dízimo. Quem está certo e quem está errado? Os dois estão com a Bíblia. E aí? Então não vou entrar nessa questão. Mas uma questão eu entro. A Bíblia diz para dar. Eu quero ver mostrar na Bíblia escrito, não dê, não é para dar. Mostra isso escrito na Bíblia. Como você interpreta, para mim não interessa como você interpreta. Não, porque nós não damos. Como você interpreta. Eu não quero saber de interpretação. Eu quero saber do que está escrito. Está me entendendo? Porque você vai mostrar 10 textos na sua interpretação para não dar. Eu vou mostrar 10 textos na minha interpretação para dar. E aí? Quem está certo e quem está errado? E aí? Como é que faz? Então, eu não estou aqui, irmão, para discutir interpretação. Está claro ou não está claro? Não estou aqui para discutir interpretação. Eu conheço pastores estudados
que interpretam a Bíblia que tem que batizar. E provam com 10 textos que tem que batizar. Ora, eu também pego a Bíblia e provo com 10 textos que não precisa se batizar. E aí? Quem está certo, quem está errado? Se eu falar que eu estou certo, aquele que batiza fala assim, mas é você que interpreta assim. Pegou? Então, eu vou falar uma frase. Quem entender, aplaude a Deus. Quem entender. A verdade é Jesus. João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade. A verdade é Jesus. Fora dele, tudo e todos são apenas interpretações, ainda que bíblicas. A verdade é Jesus. Está claro? Porque foi ele que disse que ele é a verdade. Não foi eu. Não foi o MGA. Não foi um pastor. Não é minha pregação. Apóstolo, mas a sua pregação não é verdade? Não sei. Consulta o Espírito Santo. Uma mulher me mandou um e-mail e falou assim, o que eu devo fazer? Eu ouvi um apóstolo que disse para não dar. E eu ouvi você dizendo para dar. O que eu devo fazer? Falei, consulta o Espírito Santo, ele não habita em você? Você não tem uma Bíblia? Tenho. O Espírito não habita em você? Habita. João 16,13, Jesus disse que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então consulta o Espírito Santo. Não é a mim que você tem que consultar. Amém? Pastor, eu não concordo. Então abre a sua igreja, irmão, e vai pregar o que você não concorda. Ou o que você concorda. É simples assim. Por que você acha que as pessoas saíram da congregação? Porque não concordou. Por que saiu da Batista? Porque não concordou. Por que saiu da igreja católica? Porque não concordou. Você não concorda? Não. Você tem fundamento? Tenho. Está com a Bíblia na mão? Estou. Então abre o seu ministério e vai ver se Deus vai aprovar o seu ministério. Porque em Coríntios 3, Paulo disse, olha, a obra de cada um será aprovada pelo fogo. O MGA está com 25 anos, pregando a graça e o apostolado. Está certo, está errado? Não sou eu que tenho que falar. Eu sei que a obra já vai para 25 anos. E eu já vi pessoas, não, está errado. Então, está errado, mas cadê sua obra? E o outro abriu e fechou no outro dia. E o outro abriu e fechou no outro dia. E o outro pegou, não, está errado, e abriu e fechou no outro dia. Cadê sua obra? Cadê sua obra? A pergunta que eu faço é essa. 1 Coríntios capítulo 5. Aqui ninguém é obrigado a nada, irmão. Nem a congregar você é obrigado. Você não é obrigado a congregar, você não é obrigado a louvar, você não é obrigado a ler a Bíblia, você não é obrigado a semear, você não é obrigado a nada, irmão. Eu sou obrigado. 1 Coríntios 9,16, a anunciar o Evangelho. E ai de mim se não anunciar. Me foi colocada essa obrigação. Eu sou obrigado a pregar, te ensinar, te mostrar. Você não é obrigado a nada. Você concorda? Amém. Por isso que eu não me preocupo com quem concorda, quem não concorda, quem aceita, quem não aceita. Está cheio de gente que concorda, está cheio de gente que não concorda. Tem gente que me louva, tem gente que me persegue. Eu falo isso para pastor direto. Eu falo para você. Nem Jesus agradou a todos. Eu não abri um ministério para agradar a todos. Irmão, você concorda? Me ouve. Não concorda? Desliga, tira, muda de canal. É simples. Você não é obrigado a nada. Teve um irmão que mandou para você, ele escreveu lá, eu não aguento mais. Esse pastor fala, você não aguenta mais? Por que você está me assistindo? Então para de assistir, vai ver outra coisa. Não é simples assim? Como você não aguenta mais? É aí que entra a predestinação. É aí que entra a escolha soberana de Deus. Não sei onde você mora, não fui te chamar na sua casa, de repente você chegou aqui. Cabe a mim crer que o Espírito Santo falou com você. É o que eu estou pensando. Eu não sei onde você mora, não sei seu nome completo. E por que você está aqui? Como um crente, eu estou pensando e crendo que o Espírito Santo te trouxe. É o que eu estou pensando. É o que eu estou pensando. Amém, pessoal? 1 Coríntios 5. Então o irmão não aceitou esse texto aqui de Paulo. Ele achou um absurdo Paulo fazer o que ele fez. 1 Coríntios 5. Para ler ao vivo?
Abigail Pinheiro Plisker. Desculpa, irmã, se eu não souber ler, tá? Abigail Pinheiro Plisker. Vi um vídeo, dízimo, você foi enganado. Abigail Pinheiro, ela disse, estamos ao vivo, hein? Ela disse, vi um vídeo, dízimo, você foi enganado. Através desse vídeo conheci a graça, mas quando ouvi você explicar por que dar o dízimo, já esqueci o que ouvi do outro apóstolo da graça. Então, irmão, Abigail, né? Abigail Pinheiro, glória a Deus pela sua vida, tá? O que eu digo para você, Abigail, o que eu digo para vocês aqui na igreja, o que eu digo para toda a terra, quando vocês me ouvirem pregar algo, é para vocês primeiro consultar a Bíblia. Verifica, lê, relê, medita, fica o dia inteiro vendo se está escrito mesmo. Está escrito? Tá. Segunda coisa, consulta o Espírito Santo. Romanos 8,16, porque é Ele que testifica, não sou eu. É Ele que testifica. Me permita aplaudir o Espírito Santo, por favor. É Ele que não sou eu, é Ele. Abigail, glória a Deus pela sua vida. E só um adendo. Dízimo, você foi enganado. Por quem? Por Deus não foi, né? Deus não engana ninguém. Vai ser enganado por quem? Por Deus? Mas não foi eu que falei essa frase, não foi eu que fiz essa pregação. Então, Paulo disse, vê cada um como edifica. Eu recebo mensagens, pastor, teve um homem que falou isso aqui, me explica isso aí. Eu não tenho que explicar nada, não foi eu que falei. Consegue me entender? Eu explico o que eu prego, eu explico o que eu ensino. Porque o pastor está lá, demônio. Não, eu explicar, não sou eu, é ele, pergunta para ele. Ele falou que é demônio, então pergunta para ele, manda ele provar que é demônio. Não sou eu que tenho que provar, é ele, foi ele que falou. Eu provo e explico o que eu prego e ensino. Consegue me entender? Eu não posso entrar em ministério alheio, em fundamento alheio. Não foi eu que disse, nunca disse. Eu não. Eu nunca disse a frase, dízimo, você foi enganado. Eu nunca falei isso. Então eu não tenho nada a ver com quem falou isso aí. Se está certo, se está errado, quiser perguntar, pergunta para quem falou. E consulte o Espírito Santo, consulta a Deus. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios, glória a Deus, Abigail pela sua vida, anjos em seu favor. 1 Coríntios capítulo 5, veja aí na sua Bíblia. Então o irmão, eu vou ler esse texto, porque o irmão me chamou no WhatsApp e falou, onde se viu? Na graça, você vê o que é ouvir frases e sair da Bíblia. Vocês estão me entendendo? O problema está onde? Em sair da Bíblia, irmão. E as pessoas começam a crer em frases e esquecem do que está escrito. Esse é o problema que eu estou falando aqui, ó. O tema não é para você interpretar o que está escrito, é para você crer. Um pastor ouviu minha mensagem sobre dízimo, um pastor, e ele me mandou uma mensagem, apóstolo, você balançou meu ministério e minha vida. Falei, graças a Deus, por que aconteceu? Mas do jeito que você falou aqui, eu vou ter que rever todos os meus conceitos. Falei, pastor, aí não é comigo. Você consegue me entender? Não é comigo, pastor. O senhor ouve, acompanha na sua Bíblia. Eu acompanhei, eu vi o que você falou. Então eu vou ter que rever todos os meus conceitos. Irmão, eu só anuncio, eu só prego e só ensino. Se está certo ou se está errado, você consulta o Espírito Santo. É Ele que vai te falar. Se Ele falar que eu estou errado, então eu estou errado. Fazer o quê? Mas quem vai confirmar é o Espírito Santo, não sou eu. Então você tem que fazer duas coisas. Ao me ouvir e ao ouvir quaisquer. Eu ouvi o Papa dizer, primeiro, confere na Bíblia e consulta o Espírito Santo. Eu ouvi o padre dizer, consulta a Bíblia e consulta o Espírito Santo. Eu ouvi o presbítero, eu ouvi o pastor, eu ouvi o bispo. Primeiro, consulta a Bíblia e consulta o Espírito Santo.
Eu ouvi o apóstolo Marcos Gomes, consulta na hora a Bíblia e consulta o Espírito Santo. Não tem outro caminho. A verdade é Jesus. Paulo chegou a dizer assim, ó, eu penso que tem o Espírito de Deus, Paulo falou. Ele chegou a dizer isso. Irmãos, tal, porque eu penso que falo pelo Espírito de Deus. Olha Paulo, hein? Eu penso que eu tenho o Espírito de Deus. 1 Coríntios 5, vamos ler. Na letra, não é o tema de hoje, não é para interpretar o que está escrito, é para crer. 1 Coríntios 5, verso 1. Paulo falou, geralmente se ouve que há entre vós, vós quem? A igreja de Corinto, imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, ou seja, os gentios, aqueles que não servem a Deus, está pulando carnaval, está usando droga. Paulo diz, nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai. Olha o que tinha na igreja de Corinto, hein? Um irmão em graça, que abusava da mulher do pai dele. Tá claro abusar? Não precisa explicar não, né? Sabe o que é abusar, né? Imagina que o pai dele trabalhava das 10 às 6 da manhã, das 22 às 6, quando o pai ia trabalhar, o irmão ia lá e abusava da mulher do pai dele. Crente, hein? Não é macumbeiro, não é ímpio, não é crente. Pastor era Paulo, o apóstolo era Paulo. Igreja, lá em Corinto. O irmão me mandou uma mensagem dando a entender assim, mas onde se viu Paulo fazer isso? Estamos na graça. Tem pessoas que estão interpretando errado a graça, acham que a graça é uma bagunça, é uma libertinagem. A graça é doutrina, a saber, a sã doutrina. A graça não é impiedade, a graça não é libertinagem, a graça não é promiscuidade. A graça é santidade. Você sabe quem que é a graça? Cristo. Cristo é a graça de Deus por nós. Viver em graça é viver em Cristo. Tem gente que está pensando, eu estou em graça, agora eu vou desfrutar. Desfrutar do quê, irmão? Você tem que pregar o evangelho, ensinar o evangelho. Você tem que levar a verdade para as ovelhas. Você vai desfrutar do quê? Não é para você ficar passeando de avião, indo na praia e ficar descendo a montanha russa. Ser crente é outra coisa. Eu estou desfrutando do melhor dessa vida, porque agora eu estou em graça. Você não está entendendo nada mesmo, hein? Você não está entendendo nada. Você está achando que Deus te revelou a graça para você ficar indo nos parques de diversões e curtindo a vida e bebendo cerveja eu estou vivendo a vida. Irmão, você não está entendendo nada mesmo, hein? Você não está entendendo nada, hein? Tem gente que diz que recebeu a graça, coloca foto tomando cerveja, tal. Você não entendeu nada mesmo, hein? Pelo amor de Deus, irmão. Gálatas 5,13. Vós fostes chamados à liberdade. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5,13. Viver em graça é viver em Cristo para a glória de Deus. Não é para você viver a sua vida pulando e tudo legal, porque agora isso não é viver em graça coisa nenhuma, porque Paulo não vivia assim. Paulo era crente, tinha bom testemunho. 1 Coríntios 5, verso 1. Geralmente se ouve, fiquei sabendo, estão falando por aí desta igreja, Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo as pessoas do mundo, eles não fazem isso, eles têm respeito. Mas eu fiquei sabendo que aí houve quem abusou da mulher do seu pai. Nossa, dentro da igreja? No meio dos crentes? Nossa, nem na cadeia faz isso, hein? Para você ver como que é, como que o negócio estava feio na igreja de Corinto. Você sabe que bandido não gosta de estrupador, né? Vocês sabem disso, né? Se o estrupador cai na cadeia, está perdido, né? Quer dizer, nem eles aceitam o estrupador. Bandido, ladrão, cara que anda errado.
não aceita estuprador. Paulo disse, nem entre os gentios há quem faz isso. E na igreja teve quem fez isso. Paulo falou, não, essa não vai ter jeito. Não, eu vou ter que tirar essa laranja podre da caixa, porque senão vai estragar toda a caixa. E o irmão não estava entendendo isso. Mas nós não estamos em graça? Não tem condenação? Falei, o que você está dando a entender, irmão? Está dando a entender então que pode? O que você está pensando, irmão, que é o evangelho? 1 Coríntios 5:2. E como Paulo disse para os coríntios, eu falei para aquele irmão, falei, você está inchado, hein? Você está achando normal isso aí? Então você está inchado igual eles. Falei, Coríntios 5, verso 2, Paulo disse, vocês estão inchados. Quer dizer, não cresceram, incharam. É diferente. Uma coisa é um obeso, inchado. Outra coisa é um crescimento. Forte, musculoso. Crescimento é uma coisa, inchado é outra. Inchaço, só banha, só gordura, não tem força, está inchado. É grandão, mas está inchado. Às vezes é magrinho, mas cresceu. Tem força, tem músculo. O crente tem que ser forte, não inchado. Coríntios 5:2. Estais inchados, e a prova que esses crentes estavam inchados, Paulo disse, nem ao menos vos entristeceste. Porque se isso aconteceu numa igreja, numa comunidade, as pessoas sabiam quem foi que fez. Não é? Porque eu sei sobre a vida de vocês. Eu sei o que vocês fazem, como vocês sabem da minha. É uma comunidade. Então, Paulo diz, vocês estão tão inchados que nem se entristeceu. O cara adulterou com a mulher do pai dele e vocês não falaram nada. Para vocês é normal. Vocês nem escandalizaram. Nossa, o irmão fez isso. Nossa, não pode, nós somos crentes. Ninguém falou nada. Paulo disse, vocês nem se entristeceram. Quem está entendendo? 1 Coríntios 5, verso 2. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceis, para que fosse tirado do vosso meio. É isso que o irmão não aceitou. Me mandou a mensagem. Onde se viu tirar? Tem que excluir da igreja, irmão. Aqui é uma igreja, não é uma zona, não. Desculpa a expressão, tem que apelar. Aqui é uma igreja de santos, Efésios 1:3, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis, Colossenses 1:21, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aqui é uma igreja de santos, não um lugar de libertinos, de ímpios. Mas olha a situação da igreja de Corinto. Igreja, hein? Igreja. Coríntios 5:2. Nem ao menos vos entristeceis, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Por quê, irmãos? Quem mente, ou quem foi pego mentindo, 99,9% que não estava mentindo pela primeira vez. Você acha que foi a primeira vez? Tanto é que Paulo disse, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, carne, promiscuidade, prostituição, adultério, bebedice, impureza, obras da carne. Geralmente que falam dessa igreja é isso aí. Nem se entristeceram para que fosse tirado do vosso... Vamos tirar, irmão, você não pode congregar aqui não, aqui é lugar de crente, irmão. Posso ouvir um amém? Que é lugar de crente, meu irmão. Vai fumar maconha dentro da igreja? Vai usar droga dentro da igreja? Vai ficar mexendo com a mulher do seu irmão dentro da igreja? Imoralidade. Vai ficar com sensualidade na hora do louvor, na hora da oração. Na hora da adoração você está dando em cima da mulher do seu irmão. Aqui não, irmão, aqui é lugar de crente, de santo. Era isso que Paulo estava falando. Está me entendendo? Era isso que ele estava falando. Aqui é uma igreja. Santos, irrepreensíveis, inculpáveis, novas criaturas. Lembra? É uma igreja, não é bordel não. Não é boate.
Ah, é assim então. É, porque eu não tinha entendido, porque nós estamos na graça. Onde você viu Paulo tirar do meio, irmão? Você está achando que é normal isso aí? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, está achando que é normal então? Só porque estamos na graça? Primeiro Coríntios 5, verso 3. Estou terminando já, mais alguns minutos. 1 Coríntios 5, verso 3. Paulo disse: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo. Paulo não estava lá, ele ficou sabendo. Verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós. Ele ficou sabendo. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. Já determinei, hein? Vocês aceitando ou não? Já determinei. Como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo disse no verso 4, hein? Isso que é autoridade espiritual, hein? Tem pessoas que satirizam essa cobertura apostólica, né? Não preciso de cobertura de apóstolo nenhum. Estou em Cristo. Sério? Oh, sério mesmo, você está em Cristo? Descoberta que você fez, hein? Não preciso de cobertura angelical. Uma mulher escreveu esses dias aí, ó. Não preciso de anjos. Como que as pessoas são ignorantes, né? Que ignorância, hein, irmã? Que ignorância, hein? Eu não preciso de anjos. Não lê a Bíblia mesmo, hein? É o que dá ficar só ouvindo frases por aí, né? Aí pegou, como não tem capacidade nenhuma, não tem conhecimento nenhum, copiou, colou e me mandou. Não tem capacidade de pregar, de ensinar, porque não conhece, copiou de alguém e me colou e mandou para mim. Aí eu joguei fora mesmo, né? São assim os crentes. Baseados, firmados, fundamentados em frases de pastores. O pastor não concorda e fala frases. Aí a ovelha pega aquela frase, põe debaixo do braço e vai para a guerra. É isso aí. Ele não lê a Bíblia, ele não confere a Bíblia, ele não estuda a Bíblia, ele pega a frase do pastor e ele gostou daquela frase, aí ele pega e fica soltando as frases. E ele acha que é isso que é pregar o evangelho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Lamentável, hein? Pessoas desse tipo ter que chamar de crente ou de cristão. Vergonha, vergonhoso, lamentável. Um crente falar que não precisa de anjos, lamentável, minha irmã. Lamentável você dizer uma frase dessa. Lamentável. Prova a sua ignorância bíblica. Como Deus disse pela boca de Oséias, o meu povo padece porque não tem conhecimento. Se você tivesse um mínimo conhecimento, você nunca pensaria, muito menos falar uma frase dessa. Que você não precisa de anjos. Como diz o outro, só Deus para ter misericórdia de você, irmão. E do seu pastor que fica satirizando sobre o ministério dos anjos. 1 Coríntios 5, olha a autoridade. Tem gente que não entende isso, mas olha a cobertura apostólica de Paulo, profética, apostólica e pastoral sobre a igreja de Corinto. Olha a cobertura pastoral, profética e apostólica sobre a igreja de Corinto. Paulo nem estava lá, mas a cobertura dele estava lá, a responsabilidade dele, a jurisdição de Paulo estava sobre aquela igreja de Corinto. E ele disse aqui no verso 4, ó, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que já era muito, juntos vós e o meu espírito, ele começou a arrumar testemunha. Em nome de Jesus, junto vocês, o meu espírito, verso 4, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja, Coríntios 5:5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Para aí. Olha onde Paulo teve que chegar, hein? Por quê? Porque um apóstolo, um pastor verdadeiro, um profeta verdadeiro, não pode, em hipótese alguma, aceitar, concordar, apoiar ou encobrir imoralidade dentro ou no meio dos santos da igreja do Senhor. Quem pode falar amém? Glória a Deus. Porque nós estamos tratando sobre as coisas de Deus, não sobre as coisas dos ímpios. Se aqui fosse um bordel, não teria problema. Desculpa a expressão. Se aqui fosse uma zona, não teria problema.
mas é uma igreja. Ou seja, a igreja se congrega, se reúne. Quem é a igreja? Os santos, os lavados, os remidos, os escolhidos, os predestinados. Quem de fato foi chamado por Deus. Aqui não pode ter isso. Se é quando o pessoal pula carnaval, é diferente. Se é na festa rave, onde usa droga, todo mundo pelado, é diferente. Mas no meio dos santos, não. Simples assim. O que Paulo fez? O que Paulo fez? Mesmo de longe, seja entregue, verso 5, a Satanás para a destruição da carne. Traduzindo, esse crente não merece viver. Não, ele não merece viver, não. Paulo disse, eu estou pensando o que Paulo disse. Eu preguei, depois de tudo que eu preguei, ensinei que ele é santo, ele é irrepreensível, inculpável, nova criatura, mais que vencedor, eleito, escolhido, predestinado. Depois de tudo isso, ele ainda está vivendo assim? E fazendo isso no meio dos santos? Senhor, eu retiro minha cobertura sobre a vida desse homem. Eu me nego a ser pastor de um homem desse tipo. Porque ele conhece muito a Bíblia. Ele é um promíscuo. Quem está entendendo? Não tem conversa. Não é um retardado, não é um débil mental. Aí é diferente. É um retardado, é um débil mental. Aí é diferente. Mas uma pessoa em sã consciência abusar da mulher do pai dele, ainda falar que está em graça. Ah, estou debaixo do apostolado, Paulo que é meu apóstolo. Tá. Ainda falar isso, está zoando, né? Está zoando, como diz o outro, né? Paulo falou, sem chance. Na igreja de Cristo, não. Só se depois que eu morrer. Porque enquanto eu estiver vivo, eu sou o pastor daquela igreja. Eu sou o apóstolo daquela igreja. Enquanto eu for pastor e apóstolo, mesmo ausente, eu estou ausente, mas eu já determinei que o tal que fez isso, não, no meio dos santos não, deve ser entregue a Satanás. Para quê? Verso 5, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Era um crente, era uma ovelha, mas uma ovelha que vivia na carne. Era uma ovelha, era um filho de Deus, ovelha que tinha o Espírito de Deus, mas que vivia na carne. Por isso que em Gálatas 5:16, Paulo diz, olha, ande no Espírito e não satisfarás a vontade da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Mas se estáis debaixo da graça, então não está debaixo da lei. Se vivemos no Espírito, não ande também no Espírito, porque as obras da carne são conhecidas. É Gálatas capítulo 5. Não é para ímpio que ele está falando para crente, que tem o Espírito Santo. Aí a pessoa fala, pastor, mas como que uma pessoa que tem o Espírito Santo faz isso? Faz, por causa da carne. Gálatas 5,16. Ande no Espírito e não faça os desejos da carne. Carne tem desejo, irmão. Você acha que homem não gosta de mulher? Claro que gosta. Ainda mais se for uma mulher bonita, uma mulher formosa, cheirosa. Qual homem que não gosta de mulher? Estou sendo bem realista. Pastor, mas o que eu faço? Olha, eu gosto tanto de mulher que eu arrumei uma e casei. Já faz 34 anos que estou com ela. Tanto que eu gosto de mulher. Pegou? Então não é para você pega uma aqui, pega uma ali, pega... Não é. Paulo diz para Timóteo, ó, o crente deve ser marido de uma só mulher. Tudo de crente é isso aí. Tinha um irmão aqui, há muitos anos atrás, eu fiquei sabendo, pega uma, belisca uma aqui, belisca uma ali, metido a gatão, metido a, sabe, tal, musculoso, fortão, e achava que ele vinha, aí belisca aqui, belisca ali. O Espírito Santo pôs ele para correr rapidinho, que aqui não é lugar disso. Quem pode falar amém? Vai tocar em outra paróquia, irmão, aqui não. O que é ser entregue a Satanás, hein? Pastor, parece que você lê minha mente. O diabo não foi aniquilado? O diabo é uma coisa e Satanás é outra. Hebreus 2,14, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Mas Paulo entregou a Satanás. O que é ser entregue a Satanás? Abre Isaías 45. Deixa o Coríntios 5 aberto. Não fecha o Coríntios não, para você comparar. Abre Isaías 45. Meu tempo está acabando já. Hoje vai demorar uns 5 minutos a mais, tá? Isaías 45. E deixa o Coríntios 5 aberto. O que é ser entregue a Satanás? Isaías 45.
Eu não vou falar frases, eu vou ler a Bíblia. E aí o Espírito Santo confirma. É assim que eu vivo há anos. 1 Coríntios capítulo 5, você deixa aberto. Já achou Isaías 45? Diga amém. Olha lá. Versículo 7. Isaías 45, todas as Bíblias têm, verso 7. Isaías 45, 7. Deus disse: eu formo a luz e crio as trevas. Não está escrito aí? Isaías 45, 7. Deus disse: eu faço a paz e crio o mal. Tem pessoas que pensam que Deus criou o bem e o diabo criou o mal. Então, é aí que eles pensam em dois reinos. Mas se existissem dois reinos, Deus é soberano. Então, logo, Colossenses 1,16, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então não existe dois reinos. O que existe é um Deus que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos, que predestina coisas e permite coisas. Se Deus de fato é soberano, não existe dois reinos. Alô? Quer que eu fale de novo? Se Deus de fato é soberano, que significa Senhor absoluto, Colossenses 1,16, tudo foi feito por Ele e para Ele, principados, potestades, coisas visíveis e invisíveis, tudo foi feito por Deus e para Deus. Colossenses 1,16. O que Paulo está dizendo? Que Ele é soberano. Não existe, porque o diabo, uma criatura, não é criador, tornou-se diabo, era um anjo. Anjo criado por quem? Por Deus. E Deus, segundo Isaías 45, 7, faz o bem e o mal. O anjo Gabriel, o bem. Lúcifer, o mal. Quem que fez? Deus. Ah, pastor, é porque eu não entendi assim, como é que Lúcifer se rebelou contra Deus? Porque Deus já fez ele assim, irmão. Deus já fez ele mal, e fez o anjo Gabriel bom, e fez o Lúcifer mal. Paulo disse, fez um para a honra e fez outro para a desonra. Jeremias 18, um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. O oleiro é um só. O reino é um só. Não tem dois reinos. Então não tem diabo disputando posição com Deus. Ah, pastor, eu pensava quando eu estava no sistema que Deus puxava de um lado para salvar e o diabo puxava do outro para levar para o inferno. Quem pensava assim? Os crentes não pensam assim? Os crentes pensam assim. Que Deus está puxando de um lado para salvar e o diabo puxando de outro. Isso não existe, meu irmão. Deus é Senhor. Paulo diz que Ele tem a primazia. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, Ele é soberano. Isaías 43, eu sou o Senhor, antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele é soberano, não existe dois reinos, é um reino só, com um Deus só. Efésios 4, 6, há um só Deus, que é Pai de todos, sobre todos e por todos. E o que isso tem a ver com ser entregue a Satanás? Ora, quando você lê Isaías 45, 7, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O que isso tem a ver com ser entregue a Satanás? Tudo. Porque Paulo não entregou aquele irmão crente para o diabo, porque o diabo já tinha sido aniquilado. Ele entregou aquele irmão crente nas mãos de Deus. Senhor, eu não quero mais ser pastor desse crente aí, e não vou ser mais, porque ele não muda. Não é a primeira vez que ele fez isso, ele vem fazendo isso faz tempo, ele não se converte nunca. Eu retiro minha cobertura pastoral, profética e apostólica daquele homem. Isaías 45, 7, está aí, Senhor. O Senhor criou o mal, o Senhor criou as trevas, faz a paz e faz o mal, está nas suas mãos. O que diz 1 Coríntios 5? Olha lá, verso 5, olha o verso 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ou seja, aquele homem ia morrer, certo? O que Samuel diz? Deus é quem dá a vida e quem
tira a vida. O que Paulo fez? Entregou ele para Deus. Entregar a Satanás é uma força de expressão. Ou seja, Senhor, eu não vou ser pastor desse homem aí não. Ele é imoral. Ele é carnal. Demasiadamente carnal. Não se converte nunca. Só traz problema na igreja, só causa escândalo. E a última, Senhor, estamos ouvindo falar aí que ele está cometendo imoralidade. O Senhor, como assim? Ele está abusando da mulher do pai dele faz tempo. Quem está entendendo? 1 Coríntios 5, para terminar, verso 5. Para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, em outras palavras, esse irmão aí não merece viver não, irmão. Porque ele não tem jeito. E eu vou falar uma coisa aqui por discernimento, que é um dom do Espírito Santo. O irmão me mandou uma mensagem, onde se viu Paulo pegar e excluir da igreja? Irmãos, eu falo isso com 99,9 absolutamente de certeza, que não foi a primeira vez que esse irmão fez isso. Se Paulo era o pastor daquela igreja de Corinto, por consequência pastor dele, apóstolo dele, com certeza Paulo já devia ter feito aconselhamento pastoral com ele, já devia ter falado com ele, devia ter orado por ele, devia ter feito muitas coisas com ele. Eu falo isso 99,9% como um pastor que lida com ovelhas. Por quê? Por quê? Porque eu não faria isso com alguém, e nunca fiz, porque não precisou. Eu não faria isso com alguém que cometeu uma obra da carne uma vez só. Estão me entendendo? Ô irmão, o que está acontecendo, irmão? Não, pastor, eu caí, eu pequei, eu não resisti à tentação. Ô irmão, vem aqui, irmão, vamos orar abençoado, você tem uma família e tal. Estão entendendo? Atitude de pastor. Paulo era pastor? Era. 99,9% que ele fez isso. Porque ele era pastor daquela igreja. Coríntios 5:1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Ou seja, geralmente se ouve, não é a primeira vez que estão falando, hein? Já vem falando faz tempo. Quem está entendendo? E para terminar, 1 Coríntios 5, versículo 6 e 7. Vou terminar no verso 7. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque tem pessoas aí distorcendo tudo. Tem pessoas que chamam dízimo de fermento. Você não conhece a Bíblia mesmo, meu irmão. Continua falando besteira, hein? O contexto de 1 Coríntios 5, eu comecei lendo no verso 1. O contexto diz, no versículo 6, que fermento não é dízimo. O contexto diz que fermento era a imoralidade que aquele irmão estava cometendo na igreja. Alô? Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Está aqui, ó. Eu comecei no verso 1, Coríntios 5, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6. Não é boa a vossa jactância? Vocês não sabem que um pouco de fermento estraga toda a massa? Ou seja, vocês não percebem que vivendo dessa forma acaba com a igreja de Cristo? Eu me escandalizo com pessoas, pastores e apóstolos, parece que não sabem interpretar a Bíblia. Será que não lê a Bíblia? Não. A questão é o seguinte: querem mudar. Não basta como está escrito, quer mudar. Teve um apóstolo, vou ter que falar, só não vou falar o nome, tá? Mas vocês não são bobos, vocês não são bobos. Teve um apóstolo que fez um livro dizendo que o dízimo é a vergonha da igreja. Ele não tem moral para falar isso. Além de ser uma besteira e uma heresia falar essa frase. É o tema do livro dele, se eu não me engano. Dízimo, a vergonha da igreja. Parece que é isso. E ele tem uma pregação também com esse tema. Ele não tem moral para falar isso. Sabe por quê? Porque ele fechou a igreja, porque ninguém semeava na igreja dele. Quando você estiver melhor, mas muito melhor, do que aqueles que dizimam a Deus e prosperam, e têm cobertura angelical, e reinam em vida, e são felizes, têm gosto. Quando você estiver muito melhor, aí você vem falar comigo. Enquanto estiver pior, não tem moral para falar, irmão.
pode escrever livro, pode fazer pregação, pode pôr no YouTube. Enquanto tiver pior, não tem moral para falar. Amém? Me permite? Quando tiver pior, não tem moral para falar. Quando tiver pior, não tem moral para falar. Uma pessoa vai falar uma coisa dessa e fecha a igreja. Fechou a igreja porque ninguém semeava. Aí não teve como custear. E fechou. Para mim é uma vergonha. Mas trouxe falsa doutrina dentro da igreja, que para mim é uma heresia. Mas eu só sou responsável aqui. Não em outro, eu sou responsável aqui. Só aqui. É assim sim, irmão. Eu não tenho vergonha de nada. É como está escrito e como Deus põe no meu coração. E para terminar, 1 Coríntios 5, versículo 7. Paulo disse, ó, o irmão que se escandalizou, porque Paulo, ele usou a palavra excluiu da igreja. O tema de hoje não é para interpretar o que está escrito, é para crer. O irmão mandou uma mensagem, mas nós estamos na graça, como é que Paulo exclui? 1 Coríntios 5, verso 7, para terminar. Paulo diz, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo está chamando de fermento velho obras da carne. Imoralidade é obra da carne. Paulo está dizendo, isso não é atitude de crente. Levante a mão quem está entendendo. Ah, pastor, mas eu vivo assim, eu sempre vivi assim. Então vai viver assim lá para fora, porque senão o bicho vai pegar para o seu lado, hein? Está me ameaçando, pastor? Ameaçando não, estou te ensinando Gálatas 6, 7. Não erreis, de Deus não se zomba. Viver com imoralidade no meio dos santos, Deus te pega mais cedo ou mais tarde, hein? Teve um irmão que pagou com a própria vida. A carne dele foi destruída. Provavelmente pegou uma doença DST, doença sexualmente transmissível. Provavelmente, porque a carne dele foi destruída. Igual a de Herodes que morreu comido de bicho. Quem está entendendo? Deus é santo. E um dos adjetivos de Deus é santidade. Não promiscuidade, não imoralidade. Está claro ou não está claro? Quem pode falar amém? Estou terminando. Primeiro Coríntios 5, verso 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, sem carne. Crente é espírito, crente não é carne. Crente é espírito, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa noite, que eu já até passei do meu horário, desculpa vocês que me assistem ao vivo no Facebook, e aqui na igreja também ao vivo, passei alguns minutos, mas foi preciso. Senhor, graças te dou por essa noite, eu oro para que teu povo tenha os olhos iluminados pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Quem testifica, quem dá a palavra final não sou eu, é o que está escrito e o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. Senhor, para a tua glória, testifica do que foi pregado e ensinado, como está escrito. E isso para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. A graça de Deus seja com todos vocês, para a glória de Deus, como está escrito em Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Graça e paz a todos vocês. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. E até domingo pela fé. Graça e paz, você no Facebook. Graça e paz, anjos em seu favor. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.